Beleza, já tá gravando. Então, gente, é o seguinte: vamos falar sobre alguns mecanismos ocultos e sobre algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar as pessoas e principalmente o que a gente não deve fazer e por que que a gente não deve fazer. Então, a ideia é trazer algumas informações que, infelizmente, ainda não são populares no Brasil. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai dar uma pincelada aqui é uma coisa chamada teoria polivagal. Só que, gente, a gente está em 2024. Teoria polivagal foi uma coisa que saiu em 94 e só agora que está começando, engatinhando a se tornar um pouco popular no Brasil e ajudar os terapeutas a desempenhar um trabalho muito mais seguro para si mesmos e para os clientes. Então vamos lá, gente, vamos começar. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente precisa trazer para a consciência alguns temas que são muito importantes, como, por exemplo, o trauma complexo. Porque é muito comum, inclusive, que quando se fala de trauma psicológico, de trauma emocional, se pense que é tudo a mesma coisa. Enquanto, na verdade, existem pelo menos duas categorias que são muito importantes da gente ter essa distinção no nosso trabalho clínico. Então, a gente vai dar uma pincelada no trauma complexo, no que é a resposta de congelamento. Porque aqui tem um outro detalhe. Quando se fala sobre as respostas do sistema nervoso, normalmente se fala de luta ou fuga. Só que existem outras duas respostas que nosso sistema nervoso tem de forma completamente natural e evolutiva para estresses, estressores, perigos e ameaças. Então não é apenas luta ou fuga. Inclusive, muito do que a gente vai ver sobre depressão está conectado com essa resposta de congelamento. A gente vai falar um pouquinho sobre um outro conceito que para mim traduz melhor ainda a ideia de depressão do que o próprio conceito de depressão, que é o que a gente vai chamar de desamparo aprendido. A gente vai dar uma pincelada na teoria polivagal para explicar como que o sistema nervoso processa isso, qual que é a hierarquia de ativação, porque tudo isso vai ser muito importante para a gente entender como que a gente ajuda nesses casos e principalmente coisas que não é tão legal assim da gente fazer. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos falar sobre trauma complexo. E aqui tem essa frase que eu vi num livro que eu acho simplesmente o máximo. Problemas de adulto começam como soluções da infância. Reflete um pouco nessa frase. Problemas de adulto começam como soluções da infância. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente nasce, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas existem diferenças fundamentais entre um bebê humano e qualquer outro filhote de mamífero. Vamos pegar um gato, por exemplo, um filhotinho de cachorro. O que que acontece? Esses outros mamíferos, vocês já perceberam que eles têm uma capacidade muito maior do que a nossa de se alimentar? Logo, pouco tempo depois de nascer, se alimentar, se agrupar, né, com a ninhada para buscar calor e proteção. Consegue ir até a mãe para mamar, consegue fazer um monte de coisa. Enquanto a gente, o bebê humano, ele é completamente dependente. E a gente permanece completamente dependente e incapaz por muito tempo. Então, olha só, existe nesse início da vida, existe uma vantagem competitiva para para esses outros filhotes de mamíferos. Por quê? Porque eles já vêm com muito mais circuitarias pré-prontas no nascimento. Já vêm com muito mais redinhas neurais mesmo, prontinhas, que já vêm de fábrica. Enquanto o bebê humano, ele já vem muito mais folha em branco, com muito menos circuitarias pré-prontas que vão governar esse tipo de comportamento. Só que no longo prazo, isso é uma vantagem gigantesca para a gente, porque a gente não tem teto para o desenvolvimento. Ou se a gente tem teto para o desenvolvimento, ele é extremamente maior do que dos outros mamíferos. Então, no longo prazo, a gente consegue aprender muito mais, a gente consegue ter repertórios de comportamento, de respostas emocionais, enfim, de tudo. A gente consegue ter muito mais repertório e vocabulário. Ao mesmo tempo, isso também nos torna muito mais suscetíveis ao nosso ambiente. Quando a gente nasce, a gente ainda não está com o nosso sistema nervoso prontinho. Então, a gente é muito suscetível ao nosso ambiente, às pessoas que nos cercam
nesses primeiros estágios de desenvolvimento. Inclusive, tem pesquisadores como o Dr. Alan Shore que dizem que, inclusive, nosso ramo parasimpático ventral, ele não está pronto quando a gente nasce. Então, a gente precisa muito mais do amparo, do cuidado dos nossos pais, dos nossos cuidadores, para que a gente possa desenvolver esse ramo ventral do nervo vago, que é o que nos traz senso de segurança, que é o que nos traz senso de saúde, de quando o nosso sistema nervoso está funcionando bem, é porque a gente está funcionando nesse estágio do nervo vago. A gente vai falar disso lá no final, lá na teoria polivagal. Então, por que que eu estou dizendo que problemas de adulto começam como soluções de infância? Porque quando nós somos pequenos, nós somos vulneráveis, nós somos suscetíveis, nós não temos voz, nós não temos poder, nós não temos praticamente nada. E, na verdade, tudo que a gente tem são essas respostas que já vêm meio que programadas no DNA, que é a luta, fuga, congelamento, submissão, e é o que a gente usa para se adaptar às circunstâncias que acontecem. Então, o problema, por exemplo, quando a gente pensa num cliente que vem nos procurar no consultório, o problema foi uma situação que aconteceu lá atrás. E aquele sistema nervoso infantil criou uma solução para isso, através dessas respostas que a gente tem, que são recursos naturais, que vêm da natureza mesmo. Então, o que acontece é que os nossos clientes chegam até nós com as suas soluções e não com os seus problemas. Faz sentido? Os clientes chegam até nós com suas adaptações do sistema nervoso às situações que eles passaram lá atrás. Beleza. Uma outra coisa que acontece quando a gente é criança, quando a gente é muito novo, é que a gente não tem complexidade cognitiva, a gente não tem como ver o quadro geral. Quando nós somos crianças, a gente não consegue, por exemplo, olhar para os nossos pais tendo os comportamentos deles, brigando, sei lá, fazendo o quê. A gente não tem essa complexidade de olhar, e, opa, peraí, esse é problema deles. Adultos têm seus problemas. A gente não tem essa condição de saber que, opa, peraí, adultos não sabem regular suas emoções. A gente não tem essa capacidade de olhar para os nossos pais, tendo os comportamentos deles que muitas vezes nos prejudicam nesse desenvolvimento, e saber, opa, peraí, eles têm os traumas não resolvidos deles. Quando a gente é criança, a gente é meio egoísta mesmo. A gente tende a olhar para o mundo como se a gente fosse o centro do universo. E então, uma coisa muito comum que vai acontecer é que a gente tire conclusões sobre as situações como se fosse nossa responsabilidade. É muito comum, por exemplo, que uma criança, ao ver os pais brigando, acha que tem alguma coisa a ver com ela. Quando coisas acontecem, é até uma resposta evolutiva, porque nos dá um mínimo de senso de poder. A gente assumir a responsabilidade pelas coisas. E aí, como eu estava falando, né, a gente tem essas quatro respostas que são biológicas, elas são naturais, elas são instintivas, que é a luta, por exemplo. Quando, aqui falando em termos de selva, tá? Porque a gente vem de lá. Quando que a luta normalmente é a resposta certa no momento, digamos? Quando nós somos maiores, quando a gente tem capacidade de dominar aquela ameaça. Aí normalmente a nossa resposta vai ser de luta, vai ser através de emoções como raiva, como agressividade. Agora, quando nós não somos maiores, mas nós temos alguma vantagem, a gente ainda tem chance de escapar, então a fuga acaba sendo a resposta. Porém, quando não dá para lutar ou fugir, o que que a gente faz? A gente congela, que é a resposta de camuflagem, de não ser visto. E se isso não funciona, a gente tenta negociar o nosso caminho, a gente tenta agradar para escapar, que é o que vai gerar, por exemplo, adaptações de pessoas que se tornam codependentes, aquelas pessoas que não sabem dizer não, normalmente vêm desse tipo de resposta padrão. Quando essa resposta fica padrão no sistema nervoso. Beleza. Que o sistema nervoso faz? De uma forma bem simplificada, mais resumida que eu consegui trazer. O sistema nervoso ele tem entrada, processamento e saída. Simples assim. O que é essa entrada? Entrada, normalmente, principalmente, vai ser o que a gente consegue captar com os nossos sentidos externos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. E esses estímulos, então, eles são processados.
Que é esse processamento? São os nossos loops preditivos, as nossas memórias. Opa, essa situação que está acontecendo aqui me lembra aquela outra coisa que aconteceu lá atrás. E eu sei como é que eu agi lá atrás. Então, puf, tem uma saída. E que essa saída, nossa expressão, nosso comportamento, nossos estados emocionais. Então, de uma forma bem resumida, super simplificada, é entrada, processamento, saída. A gente capta informações do mundo, processa elas de acordo com o nosso modelo de mundo, de acordo com como a nossa neurologia está configurada, e isso vai gerar uma saída, uma expressão, seja expressão facial, seja expressão verbal, tom de voz, postura, gesto, seja comportamento, ação mesmo. E até mesmo os nossos estados emocionais, a maneira como a gente se sente. Isso é saída, que acontece depois desse processamento dos estímulos que a gente capta do mundo. Tá ficando claro até aqui? Se tiver alguma dúvida, a gente vai mandando aqui no chat, por favor. E o que a gente precisa ter em mente é que é sempre, sempre, sempre sobre sobrevivência. Sempre. A gente não pode perder de vista, embora às vezes seja fácil, a gente não pode perder de vista que nós somos animais, que nós somos mamíferos. Nosso cérebro, ele é animal, instintivo, muito mais do que racional e cognitivo. Então, nosso cérebro, ele evoluiu para sobreviver à selva. Eu até gosto de fazer uma brincadeirinha com os meus clientes quando eu estou explicando isso para eles, de que selva não é qualquer mato, né? Porque tem grama e árvore e matagal que é selva. Selva, na verdade, é aquele lugar onde qualquer coisa, a qualquer momento, pode te matar. O nosso sistema nervoso evoluiu nesse ambiente. E aí tem uma coisa que é interessante de a gente pensar, que a nossa evolução biológica, ela não acompanhou a evolução da sociedade. Porque evolução biológica, para a gente ter realmente mudanças significativas na arquitetura do cérebro, na arquitetura do corpo, isso leva milhões de anos para acontecer. São milhões de anos de adaptação. A gente não está aqui há tanto tempo assim. Só que a nossa sociedade, a complexidade das nossas relações, nossa tecnologia e tudo mais, evoluiu numa velocidade exponencial. E a biologia não acompanhou isso. Por que que é interessante a gente dizer isso? Porque nem sempre o nosso sistema nervoso vai ter a melhor leitura, a melhor interpretação e a melhor resposta para os desafios da nossa sociedade complexa de hoje. Porque, querendo ou não, lá atrás, no tempo da selva, era mais simples. Luta, foge, congela ou se submete. E é isso. Foge do predador, busca comida, reproduz, e isso era a vida. Era muito mais simples. Não tinha boleto para pagar. Então vamos falar sobre a resposta de congelamento. Normalmente, a resposta de congelamento ela vai surgir quando lutar ou fugir não são opções. Não são opções. É muito comum, inclusive, não que isso aqui seja uma regra, tá, gente? Mas é muito comum e esse tipo de adaptação ser decorrente de crianças altamente abandonadas e negligenciadas. Mas calma, a gente precisa ter, a gente precisa fazer uma observação aqui. Porque se você olhar hoje com seus olhos de adulto para sua infância, você não vai ter noção do que foi. Não tem como. Porque hoje você pode olhar para situações do passado, por exemplo, e ver, não, não foi nada demais. Inclusive, tem até um efeito, esqueci o nome desse efeito agora. Tem um TED Talk que eu posso providenciar o link para vocês depois. Que a gente tende a olhar para as memórias do passado como se elas fossem melhores do que elas realmente são. Isso é fenômeno estudado já. Então, se você olha para sua infância hoje, você vai dizer, ah, não foi nada demais. Eu apanhei, não morri. Ah, aquilo que aconteceu não foi nada demais. Só que a gente tem que lembrar que para uma criança que é pequena, que para tudo ela tem que olhar para cima, porque ela é pequena e ela não tem voz, ela não tem poder, ela não tem vontade própria, basicamente. Ela tem que simplesmente se sujeitar e se adaptar ao ambiente que ela tá. Eu espero de verdade que a sua infância tenha sido realmente maravilhosa. Só que se a gente olha com os olhos de hoje, a gente vai minimizar algumas coisas. Só que para uma criança que não tem todos esses conceitos que você sabe hoje. Exato, a Lu falando aqui. Inclusive, na maioria das vezes, romantiza as dificuldades passadas. É.
É a pessoa que fala, nossa, eu apanhei, mas não morri. Eu não morri, mas hoje eu preciso beber toda vez, toda sexta-feira. Eu não morri, mas hoje eu tenho um alcoolismo danado. Eu não morri, mas eu não consigo falar eu te amo para as pessoas. Eu não morri, mas eu não consigo desenvolver relacionamentos saudáveis. Percebe? É, realmente, não morreu, mas talvez uma parte tua tenha ficado ali quase lá. Percebe, gente? Como isso aqui é complexo e existe um emaranhado de coisas, na verdade, envolvidas. Eu até me perdi no que eu tava falando aqui. Peraí, deixa eu retomar o raciocínio. Lembrei. Tava falando sobre como, quando a gente é criança, a gente não. A gente tem reações exageradas e percepções exageradas sobre as coisas. É muito mais intenso pra gente. A gente não tem conceitos racionais. A gente não tem visão de futuro. Nossa, é só esperar um pouquinho que essa sensação ruim passa. A gente não tem isso. Então, a gente acaba se adaptando, criando nossos esquemas, nossos modelos cognitivos, nosso sistema nervoso vai literalmente se adaptando, vai se adaptando para ter esses padrões no futuro. Por isso que eu falei que problemas de adulto começam como soluções lá da infância. E, por exemplo, a resposta de congelamento, ela tem muito a ver, como a gente já vai ver daqui um pouquinho, a gente tem muito a ver com, por exemplo, a vontade de se isolar, de não se conectar. E isso na infância foi muito inteligente, foi um repertório comportamental muito inteligente, porque funcionou. Só que hoje, na vida adulta, isso mais atrapalha, percebe? Esse padrão, na verdade, é uma solução. O problema foi o contexto que aconteceu lá atrás. O que a pessoa te traz no consultório é a solução que ela conseguiu criar naquela época e que hoje não funciona mais. Lá funcionou, mas hoje não funciona mais. Basicamente é isso. Beleza. Então, olha só. Beleza. O sistema nervoso saudável, ele tem todas as respostas que eu falei disponíveis e ele pode lançar mão de qualquer uma que ele quiser, de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Ele pode lutar, pode fugir, pode congelar e pode se submeter e tá tudo bem. O grande problema, que é o que o trauma complexo vai causar, é a limitação nesse escopo. E muitas vezes a gente vai ver que pessoas têm uma adaptação, por exemplo, de luta primária. Normalmente o sistema nervoso ele pega essa rota para responder, não importa o que aconteça. Inclusive, não é o assunto daqui hoje falar sobre a adaptação de luta, a gente pode fazer uma outra aula sobre isso, mas normalmente as pessoas elas são confundidas com narcisistas, porque elas têm essa personalidade de controle. Ela tem esse impulso de controle. Para ela, segurança, quem tem essa adaptação, normalmente a segurança vem de controlar o outro, de controlar as situações. E para isso, existem várias estratégias de manipulação, um monte de coisa que acontece. Pessoas com esse tipo de adaptação tendem muito a serem diagnosticadas ou rotuladas como narcisistas na vida adulta. Assim como no congelamento, é muito comum que a gente veja pessoas que recebem diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, de depressão, até de déficit de atenção. Na verdade, tendo essa adaptação de congelamento por trás. Vou citar a fonte aqui, tá? Isso que eu tô falando vem de um cara chamado Pete Walker. Pete Walker é um dos maiores autores. Acho que o livro mais bem sucedido, o melhor livro já lançado sobre trauma complexo, eu acho que é o dele. Posso mandar depois uma fotinho do livro aqui. Não existe em português, infelizmente. E o Pete Walker, inclusive, ele vai mais longe ainda. Ele fala que, inclusive, ele não tem certeza, ele não afirma com todas as letras, mas o que ele diz no livro é o seguinte: eu não tenho certeza se pessoas que acabam descambando para a esquizofrenia não são pessoas altamente traumatizadas com essa resposta de congelamento. De forma que ela consegue se dissociar, se distanciar tanto da realidade que não consegue encontrar o caminho de volta. Eu, sinceramente, acho que faz muito sentido esse pensamento dele. Então vamos lá. Quais são alguns dos sintomas dessa resposta de congelamento? Músculos travados. Quando você perde o controle do músculo, algo acontece e você trava. Você até gostaria de se mexer, mas não consegue. Sensação de dormência, meio, sabe, meio confuso.
confuso, meio aéreo, ou de desconexão, quando você se sente sobrecarregado, também pode ter muito de resposta de congelamento. Sensação de peso, de rigidez, de estar travado, de estar preso, também é outro sentimento, outra sensação muito comum desse tipo de resposta. Sensação de frio, depois lá no polivagal a gente vai entender por quê. A sensação de querer desaparecer, de passar batido. Porque quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é ameaçado. Dissociação. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, porque eu acho que tem uma galera que está aqui que estudou PNL. E PNL fala de dissociação de uma maneira que não é de verdade dissociação. Dissociação é quando você realmente se desconecta das sensações corporais. É como se a mente saísse, como se você tivesse uma experiência fora do corpo. É como, sabe quando você está só presente de corpo, mas sua mente saiu, você não está sentindo nada? Isso é dissociação, de verdade. E tem algumas características bem interessantes de a gente falar sobre essa adaptação, essa resposta de congelamento. Por exemplo, esse tipo de resposta, embora todas as adaptações do trauma complexo envolvam algum grau de ansiedade social, aqui existe aquela crença realmente profunda de que pessoas são perigosas, de que relacionamentos são perigosos. A tendência de se isolar e de evitar contato. E normalmente, pessoas que estão nessa situação, elas acabam buscando conforto em longos períodos de sono, que não deixa de ser uma forma de se isolar, de se distanciar, de se dissociar. Sonhar acordado, sabe? A pessoa fica fantasiando, fica tipo, você vê que ela tá ali, mas mentalmente ela tá, sei lá, em Nárnia. Longas horas de TV, de ficar de bobeira na internet, navegando na internet, é, longuíssimas horas de videogame, normalmente são comportamentos bem comuns de quem tem esse tipo de adaptação de resposta primária de congelamento. Aqui que começa a ficar interessante quando a gente traz para o ambiente de terapia. Por quê? Por causa do trauma complexo, é muito comum que essas pessoas tenham pouquíssimas, quando têm, experiências relacionais positivas. Lembra que eu falei que isso tende a, não é uma regra, mas tende a ser fruto de negligência e abandono profundo? Pois é. São muito menos propensos a buscar terapia. Muito menos propensos. E tem mais uma coisa, inclusive. Eles são. É muito comum que eles se assustem fácil e desistam da terapia. Então, se você pega um caso de uma pessoa que está nessa situação, você não tem muitas chances para fazer alguma coisa, porque é muito fácil que essas pessoas desistam e não vão até o final. Isso quando elas buscam. São menos motivados a entender os efeitos do trauma infantil. Tendem a estar em negação das consequências, né, dessas limitações das adaptações do trauma. E são bem relutantes a entrar em relacionamentos, principalmente relacionamentos que tirem eles da zona de conforto, que sejam transformadores de alguma maneira. Beleza. Alguma dúvida até aqui, inclusive, antes de a gente começar a desamparar um pedido? Tá muito bom, Lucas. Tô viajando aqui, ó, aprendendo bastante. Muito Valeu, bom. Éder. Eu sempre fico preocupado, cara, quando eu faço essa pergunta e ninguém responde, porque aí eu fico assim, opa, peraí, ou eu sou um excelente professor e tá todo mundo entendendo tudo, tá super claro, ou é justamente o contrário, ninguém tá entendendo nada, nem para chegar a ter dúvida. Eu Bom, torço que eu seja o acho primeiro. assim, pelo que você já estava falando aí, eu estou vendo muita coisa relacionada com a minha paciente, Aquela sabe? que você trouxe o Ela caso, né? é incrível a forma. Você olha para ela assim, você vê que ela está lá, mas você vê que ela não está lá. Ela Exatamente. fica olhando para um lado, para o outro, perdida. Ela fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Aqui é o que mesmo? Uhum. Sabe? Ela se perdeu completamente, completamente. É muito preocupante. É, é de fato preocupante demais. E por isso, inclusive, por esse grau de complexidade que a gente resolveu fazer essa aula e bater esse papo e trazer.
todos esses detalhes que estão envolvidos e que boa parte dos terapeutas no Brasil nunca nem ouviram falar, porque esses conteúdos dificilmente chegam aqui. Tá fazendo sentido para Realmente, ti, Joseisa? muito, muito mesmo. Eu quero chegar no final para me ver o que que eu faço, pelo amor de Deus, para poder ajudá-la. E eu te digo que é um caminho longo. Eu vou te dar esse spoiler, tá? É, não, eu já notei, mas assim, eu não pretendo desistir, não. Eu gosto de ir até o fim. Ótimo. Fantástico, fantástico. Então aqui eu já vou dar algumas ideias de solução, tá? Logo lá no final, a gente já vai. Eu vou dar algumas coisas práticas que tu pode fazer, tá bom? Aguenta Muito firme bom, aí. muito bom. Certinho. Beleza, deixa eu te mutar aqui para continuar, então. Vamos lá. Vamos falar de desamparo aprendido. Gente, esse conceito aqui é simplesmente fenomenal. Deixa eu só me achar aqui. Ah, beleza, mexi. Essa ideia de desamparo aprendido veio de um estudo feito, se eu não me engano, na década de 70. E, se não me engano, o Martin Seligman, que depois criou a psicologia positiva, ele estava na equipe que fez esse experimento. Hoje em dia, esse experimento não seria feito, mas lá naquela época a ética era diferente. Foi um experimento feito com cachorros. E, gente, eu sou cachorreiro pra caramba. Eu me dói falar de experimento feito com cachorro. Mas vamos lá. Eles pegaram, dividiram cachorros em dois grupos e colocaram esses cachorros numa espécie de gaiola. Nessa gaiola tinha um chão que dava choque. Só que não era aquele choque violento, não machucava, mas causava desconforto. E beleza, eram duas gaiolas diferentes. Numa das gaiolas existia alguma alavanca, algum botão, alguma coisa que fazia o choque parar. Na outra gaiola não tinha absolutamente nada, não importava o que o cachorro fizesse, nada ia parar os choques. Então, o que que aconteceu? Quando começou o choque nessa gaiola que tinha algum mecanismo que parava, o cachorro se debatendo, saracoteando, pulando de um lado para o outro, ele acabava apertando esse botão, apertava essa manivela, essa alavanca e o choque parava. Só que o outro grupo, não importa o que eles fizessem, eles podiam latir, chorar, espernear e nada parava o choque. Beleza, isso foi a primeira etapa, a etapa de condicionamento. Depois teve uma segunda etapa, onde tinha uma gaiola maior e ela era dividida no meio. Só que essa divisão era um obstáculo pequeno. Qualquer, tipo, não precisava nem pular alto para pular, era como se fosse um murinho. E aí de um lado dava choque, do outro lado não dava choque. E aí eles juntaram todos os cachorros e colocaram nessa nova gaiola especial. E começaram a dar choque. O que que acontece? Os cachorros que estavam naquela gaiola e tinha algum mecanismo que parava o choque, eles facilmente percebiam que era só eles pularem aquele murinho e eles estavam seguros. E eles simplesmente saíam do choque. Enquanto que aqueles cachorros que nada que eles pudessem fazer ia parar o choque, mesmo que o muro fosse baixinho, eles nem tentavam. Eles nem tentavam. Eles ficavam ali, simplesmente resignavam e ficavam ali chorando e tomando choque e não pulavam o murinho. Foi aí que eles descobriram essa ideia de desamparo aprendido. Esses cachorros que tinham esse comportamento de desamparo aprendido, eles passaram por um condicionamento de incapacidade, de impotência, de que nada que eles fizessem ia adiantar. E depois, quando eles tinham a possibilidade de sair da área de choque, eles nem tentavam. Eles meio que aprenderam que, pra quê? Tá começando a soar parecido com o que eu estava falando sobre a nossa experiência quando a gente é criança, que a gente não tem voz e que, é, principalmente nas gerações mais antigas, né? Hoje em dia essas coisas estão mudando, mas principalmente antigamente a gente não podia nem impor limites. A gente não tinha nem o direito de impor limites. E boa parte da educação era com violência, seja fosse ela verbal, fosse ela física. Hoje em dia isso está mudando, mas lá atrás isso ainda era muito popular. Inclusive, tem um cara famoso
Não vou citar o nome dele para não gerar intriga. É um cara americano, psicólogo, escreveu um livro super famoso que o pessoal adora. Tem um momento que ele fala que o bebê, se o bebê, a criança, se chorar, tu tem que deixar ele sozinho até ele parar de chorar. O que que eu tava falando sobre resposta de congelamento mesmo? Que normalmente é aquela criança profundamente abandonada, profundamente negligenciada. Se tu segue o conselho desse senhor, tu tá traumatizando teu filho. Tá criando a possibilidade dele desenvolver vários padrões que não são saudáveis no futuro. Então, estou trazendo esse exemplo para vocês verem como a nossa sociedade é maluca mesmo. Tem umas ideias que a gente vê por aí que fala assim, meu Deus, como é que isso saiu de um ser humano? Mas acontece. Eu fico puto com essas coisas, gente, foi mal. Então, resumindo, voltando. Desamparo aprendido é isso. O cachorro passou pela experiência que ele era incapaz e, puf, pronto. Desamparo aprendido. Depois, quando ele tinha a possibilidade de escapar do perigo, ele não fazia nada, porque ele nem acreditava que ele pudesse fazer. Só que tem uma reviravolta aí que é muito interessante, porque décadas depois, um desses pesquisadores, depois de estudar muito a neurociência, ele revisitou esse estudo. Ele revisitou esse estudo. E aí ele fez a descoberta que o desamparo não é aprendido. O nome ficou até hoje, desamparo aprendido, mas ele descobriu que, na verdade, não é o desamparo que é aprendido. O que ele descobriu é que o desamparo é inato. E faz muito sentido com o que eu estava falando lá no início, porque quando a gente é bebezinho, a gente é pura incapacidade. A gente é puro desamparo e desespero por colo, por segurança, por alimento, enfim, pelas nossas necessidades básicas, físicas e emocionais. Faz sentido? Então, olha só que doido. O desamparo, ele é inato, a gente já nasce desamparado. O que é aprendido é como usar os nossos recursos para criar soluções. E isso é aprendido. Então, olha só, isso tem consequências bem interessantes, porque eles descobriram que existe uma partezinha aqui no nosso tronco cerebral que se chama núcleo RAF. E o núcleo RAF, ele está muito ligado com essa ideia do desamparo aprendido, porque quando o núcleo RAF ele é ativado, ele tende a frear todo o resto do nosso cérebro que entraria em ação para criar soluções. Quando esse núcleo RAF, que olha só, tem tudo a ver com resposta de congelamento, quando ele está ativo, ele tende a desativar, ele tende a inibir outras áreas do cérebro que nos fariam entrar em ação, usar os nossos recursos para criar soluções. Porém, nessa mesma revisitação desse estudo, uma coisa que foi descoberta é que tem uma partezinha da frente do nosso cérebro aqui chamado córtex pré-frontal ventromedial, que quando ele, mesmo que o núcleo RAF dispare, tenha esse condicionamento de disparar, quando tu ativa o córtex pré-frontal ventromedial, ele inibe o núcleo RAF. Ele inibe o núcleo RAF. Hoje, num grupo, até demos um exemplo de como que a gente pode usar isso a nosso favor na terapia. Esse córtex pré-frontal ventromedial, ele está muito conectado, por exemplo, com nossas experiências de controle, sensação de estar no controle. E a gente pode evocar memórias de controle. Eu fiz uma brincadeira com o Éder hoje de manhã, num grupo, sobre a experiência de dirigir. E ele até trouxe lá um momento em que ele estava dirigindo, um cara cortou ele, e ele conseguiu. Ele tinha tanto controle naquele momento sobre ele mesmo e sobre o carro que ele conseguiu evitar um acidente. Então, essa seria uma memória, uma possível memória, para a gente ativar esse córtex pré-frontal e usar isso para reeducar o cérebro, para não disparar mais o núcleo RAF e a pessoa sair do desamparo aprendido. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar pessoas que têm essa adaptação de desamparo aprendido. Mas vocês estão percebendo que está tudo conectado? A ideia de como a gente nasce despreparado, com a ideia das nossas 4 respostas ao trauma, a como quando a gente é pequeno e a gente é impotente, a gente não tem poder, a gente não tem voz, a gente não tem como fugir de casa, por exemplo, quando tem 5, 6 anos. A gente é obrigado a se sujeitar e por isso a gente é forçado a se adaptar.
E como isso se conecta, por exemplo, com a adaptação de congelamento e com o desamparo aprendido? Que agora a gente vai ver como que isso realmente funciona no nosso sistema nervoso, falando um pouquinho de teoria polivagal. Eu dei uma aula em parceria com a Soul Hipnose há pouco mais de um ano atrás. Eu andei compartilhando essa aula em alguns grupos, onde eu destrincho e falo bastante sobre a teoria polivagal. Aqui a gente só vai dar uma pincelada para entender essa parte do congelamento. Então, olha só. Nosso sistema nervoso ele tem basicamente três estados naturais. Três estados naturais. Essa teoria se chama teoria polivagal, porque Stephen Porges, lá em 94, criou isso. Ele percebeu que, na verdade, não é que a gente tem um nervo simpático e outro nervo parasimpático. O que ele descobriu é que, na verdade, o nosso nervo vago, que é o nosso sistema parasimpático, ele é composto de duas redes de nervos. É muita coisa, não é um nervo que se espalha, são redes nervosas. E daí que vem o nome polivagal. Então, olha só, o que que é essa hierarquia da nossa teoria polivagal e como que ela influencia a terapia? O normal para a gente seria ficar bem aqui embaixo desse slide, no verdinho, que é o que a gente chama de sistema de engajamento social. Quando a gente está com essa ramificação do nosso nervo vago ativa, a gente está se sentindo bem, a gente está se sentindo super livre, de boa. Pensa em sentimento positivo? É aqui que acontece. E a gente está apto a se conectar com outros sistemas nervosos, sejam bichinhos, sejam pessoas. Então a gente consegue se conectar. Lembrando que nós somos mamíferos e conexão social não é luxo, é artigo de sobrevivência. A gente precisa disso. Só que quando começa a surgir algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo, o nosso sistema nervoso começa a entrar num estado que a gente vai chamar de mobilização, que é quando o ramo simpático começa a ficar mais ativo. E começa a acelerar nosso coração, e começa a acelerar nosso metabolismo. Isso faz com que mais energia seja injetada no nosso corpo, para que a gente seja capaz de lutar pela sobrevivência, fugir pela sobrevivência. Então, quando a gente ativa o simpático, a gente está entrando em mobilização. Mobilização, performance. A gente precisa disso. Então, bastante glicose é metabolizada para gerar energia. O coração acelera, um monte de coisa. Só que, se o nosso sistema nervoso percebe que o simpático não dá conta daquele estímulo, daquela ameaça, daquele perigo. Ah, aqui, ó, a Franciele tem uma dúvida legal. Já respondo, Franciele. Quando o sistema nervoso não dá conta com o simpático, então ele ativa o parasimpático dorsal, que é a parte do nosso nervo vago que está abaixo do diafragma. Do diafragma para baixo, conecta intestino, estômago e um monte de coisa. E quando a gente está nessa ativação dorsal, é que a gente está na resposta de congelamento. Que a gente está dissociando para sobreviver. Vocês podem ver que, se vocês assistirem, sei lá, esses documentários no Animal Planet e no Discovery Channel, vai ser comum vocês verem o bichinho quando ele foi caçado pelo predador, ele tá ali, não tem o que ele pode fazer, ele tá, é só morrer agora. Ele dissocia. Aquela morte é praticamente indolor. Sempre que eu falo desse assunto, eu também falo do acidente da Chapecoense, porque eu vi a entrevista de um sobrevivente, e ele falou que ele simplesmente desligou. Logo antes do avião bater, ele desligou. Ele só foi acordar horas depois. Isso também faz parte desse ramo dorsal. É a resposta mais extrema. Desliga, desmaia. Inclusive, lembra que eu falei que uma sensação comum, né, nessa resposta de congelamento é o frio? É justamente porque tem menos, o sangue está circulando menos. O sangue vai saindo das extremidades. E a gente sente mais frio. Nossa frequência cardíaca baixa. Sabe quando dá aquela moleza? Às vezes foi um gatilho aí que te dispara esse estado de imobilização. Beleza. Essa é a hierarquia. O certo seria a gente ficar no ventral e aí se aparece alguma coisa ali, alguma ameaça, a gente entra no simpático. Se acontece alguma coisa mais séria, risco de vida, a gente vai para imobilização.
É assim que funciona a natureza. Outros mamíferos também funcionam exatamente dessa maneira. Só que o problema é que, quando a gente vive numa sociedade complexa, muito malucona, e, enfim, pessoas, famílias têm seus traumas intergeracionais que vão passando e se transmitindo em forma de violência, abuso, negligência, de várias formas diferentes, além da própria sociedade maluca que a gente vive, que também tem grande potencial de nos traumatizar. O que acontece é que a gente vai ver que muitas pessoas têm a linha base, ao invés de ser no verdinho aqui no ventral, é no simpático. É aquela pessoa que normalmente a gente vai ver ela como uma pessoa ansiosa, entre aspas. A linha base dela é a atenção, é a hipervigilância. Ela não se sente segura, porque qual que é o pré-requisito para a gente estar no ventral? A gente está se sentindo seguro. Pessoas que não se sentem seguras, pessoas que não desenvolveram muito bem essa conexão do ramo ventral, que eu falei lá no início, elas não se sentem seguras. Quando se sente segura, ela está aqui no simpático ou no parasimpático dorsal. Por exemplo, essas pessoas o cachorrinho, por exemplo, lá do desamparo apreendido, ele está aqui em cima. Quando dá um choque, ele simplesmente amolece e fica ali e fica tomando choque porque pra que fazer alguma coisa se nada adianta? Então percebe que por trás de grande parte dos transtornos, a gente vai ter essas ativações do nervo vago. A gente pode, inclusive, ter ativações mistas. Inclusive, quando você pratica atividade física, quando você está brincando com seu filhinho, é, quando você está, sei lá, num treino de luta, você está no ventral e no simpático ao mesmo tempo. Assim como quando você está meditando, quando você está fazendo auto-hipnose, quando você está num momento de intimidade, normalmente você está no ventral, se sentindo seguro, mas extremamente relaxado, com o dorsal ativo também. O grande problema é que, quando o ventral não está junto, então o simpático é ansiedade, pânico, medo, estresse, e o dorsal, parasimpático dorsal, é depressão, dissociação e coisa ruim, desligamento, que faz a diferença de estar com esse nervo ventral ativado. Tem formas de a gente fazer isso. Beleza, vamos lá. Dentro dessa nossa ideia de polivagal, teve um outro cara chamado Daniel Siegel, que ele cunhou um termo chamado janela de tolerância. Isso aqui é um desenho bem didático, inclusive. Então, olha aqui, a gente tem zona de regulação, que é a nossa zona confortável, quando a gente está se sentindo seguro e presente. E é essa ativação ventral. Depois a gente tem essa zona levemente desconfortável aqui, que é, por exemplo, aqui em cima, é simpático com o ventral. A gente não saiu do ventral ainda. A gente ainda está se sentindo seguro, só que a gente está num estado de performance. Assim como aqui embaixo, a gente está se sentindo seguro, a gente está se sentindo super relaxado. Porém, conforme o nível de estimulação, seja para cima ou para baixo, vai acontecendo, a gente pode chegar no nosso limite. E a gente começa a se sentir realmente agitado, defensivo, inquieto, estressado, rígido, frustrado. Ou a gente pode sentir isso meio que desistindo, sabe? Murchando, tipo, não quero estar aqui, tipo um entorpecimento. Normalmente, a resposta de congelamento está aqui embaixo, nesse limite aqui embaixo. Porque abaixo disso é desconexão total e dissociação. Aí é bem mais pesado, inclusive. Assim como lá em cima, quando você passa do limite no simpático, aqui para cima, hipervigilância, irritação, pânico, ansiedade, luta ou fuga mesmo, irracional. Agora, por que que é interessante a gente falar disso aqui? Porque, beleza, aqui para cima a gente tem hiperativação e aqui para baixo hipoativação. Isso quer dizer que quando para cima tem a ver com simpático e para baixo tem a ver com parasimpático dorsal. É, para cima aumenta a energia, para baixo diminui a energia. Só que olha só que interessante. A partir do congelamento para baixo não existe aprendizagem, assim como da ansiedade para cima também não. Por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque terapia é aprendizagem. Quando você está fazendo terapia, você está ensinando o cérebro, você está ensinando o sistema nervoso daquela pessoa a interpretar as coisas, processar as coisas de forma diferente, responder de forma diferente. Isso é aprendizagem, isso é neuroplasticidade. Então a gente pode entender aqui, ó, essa zona confortável e as zonas desconfortáveis como a nossa faixa de reprocessamento. Tudo que acontece em terapia que está para baixo ou para cima disso não é integrado, não é aprendido, não gera neuroplasticidade, não gera mudança. Isso é importante. Por quê?
Como eu estou falando aqui para um público que majoritariamente é hipnoterapeuta, e como a hipnoterapia mais comum, mais popular no Brasil é hipnoterapia clássica com regressão à causa, onde existe uma hiperestimulação emocional para buscar cenas do passado, aqui a gente tem que ter cuidado, porque pessoas diferentes têm janelas de tolerância diferentes. Então, tem pessoas que vão ter essa janela mais estreita. Isso quer dizer que elas são que mais estímulos têm a capacidade de tirar ela dessa zona de processamento. Se tirou ela da zona de processamento, você pode fazer a terapia mais linda, com fogos de artifício, lágrimas e o escambau. Você pode fazer isso. Não vai ser integrado. A chance disso ser integrado, de gerar neuroplasticidade, de gerar realmente o aprendizado neural que vai gerar a mudança, é mínima. É mínima. E, inclusive, a partir daqui surge uma coisa chamada retraumatização. Porque você foi lá, ativou as redes neurais, fez uma hiperestimulação dessas redes neurais, o hipocampo. Ó, por que que a pessoa sai da zona de reprocessamento? Porque quando tem muito cortisol, o nosso hipocampo, que é a pecinha central na formação e na consolidação e na reconsolidação de memórias, ele fica com as funções prejudicadas. É como se ele ficasse offline. E a partir daí, ele não integra mais memória, então ele não aprende mais. Beleza? Então, se você sai da zona de reprocessamento, da faixa de reprocessamento, saiu da janela de tolerância, acabou a terapia. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente em casos como esse. Porque como a gente está falando desse caso específico que a Joseísa trouxe, de uma pessoa que está em resposta de congelamento, e que é muito comum que essas pessoas tenham uma janela de tolerância estreitíssima. Ou seja, qualquer coisa pode tirá-la da zona da faixa de reprocessamento. E aí não tem terapia. E por isso tem que ser muito com calma, tem que ser muito gentil. Vê se tem mais slide? Tem. Um guia prático para você saber onde é que você está. Pensa aí. Olha, observe o seu corpo. Nota como é que o teu corpo está se sentindo agora. Será que está mais desconectado? Ó, a figurinha aqui ela é bem ilustrativa. Lá em cima, o Uhu se sentindo bem. No meio, luta ou fuga. E embaixo, desligamento, desconexão, congelamento. Qual que é o ponto? Isso aqui vai fazer diferença na terapia. Por quê? Quando você observa a pessoa. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo. Pensa na pessoa que está na tua frente e ela está te dizendo que ela sente muita raiva. Ela sente muita raiva. E ela não suporta o pai. E ela sente muita raiva. E ela tá te falando que ela sente muita raiva, mas tu não tá vendo expressão nenhuma de raiva nela. Na verdade, é como se ela estivesse totalmente flácida na tua frente. É bem provável que ela tá nessa ativação dorsal, que ela não tá conectada com a emoção no corpo. Então essa é uma forma de você observar, entre várias outras. Qual que é o ponto? Deixa eu ser bem específico aqui. A Deb Dana criou esse conceito de escada polivagal. Então, se a pessoa está aqui embaixo na escada, como é o caso que a gente está estudando hoje, o que que a gente precisa fazer? Antes de vir aqui para o seguro, a gente tem que ativar. A gente tem que trazer energia para o corpo. Tem que ativar o simpático. Porque você não consegue pular aqui de baixo lá para cima. Então você tem que subir a escada. Você tem que subir a escada polivagal. Então você passa pelo simpático para depois você gerar segurança, confiança, estabelecer rapport. Mas primeiro você tem que quebrar esse estado de congelamento. A gente vai falar disso. Inclusive, é isso aí, acabou o slide. Vocês estão me vendo de novo aqui? Ah, ufa. Sim. Beleza. Deixa eu fechar esse negócio. Ah, calma que o conteúdo não acabou ainda. Deixa eu só responder a dúvida aqui da Francinete Alves. Pessoa em estado catatônico, aérea. Tem acesso a essa área do córtex com hipnoterapia? Dificilmente. Dificilmente. Inclusive, se a pessoa está catatônica, a última coisa que você quer fazer com ela é hipnose. Última coisa que você quer fazer. Extremamente desaconselhável. E eu vou te explicar o porquê. Pessoas que estão nessa pessoas que estão nessa situação, eu vou ler aqui as mensagens da Joseísa pro Éder, tá? Ó, bom dia. Preciso de ajuda com uma paciente que chegou ontem no meu consultório. Ela está alheia a tudo. Não sai de casa, ela não lembra de nada da vida passada,
Não sabe responder nenhuma pergunta que eu fiz a ela. Não consegue ter prazer em nada. Não tem planos para o futuro. Para ela, nada mais vale a pena. Ela não sabe nem a data de nascimento dos filhos. Ela fala com pessoas imaginárias. Ela não tem empatia por nada. Ela tem 28 anos e teve depressão pós-parto. Se alguém puder me dar uma ajuda, ficaria grata. A mãe dela que me procurou. Não, ela não tem noção de tempo, de nada. Ela nem sabe ao certo a data de nascimento dos filhos, se acha inútil, não tem vontade de viver. Tudo que você pergunta para ela, ela não sabe responder. Não tem vontade de fazer nada. Mesmo as coisas básicas da casa. Não pense em melhora no futuro, para ela tá tudo bem. Ó, o que que eu falei? Pessoas nesse estado dificilmente vão procurar terapia. Para ela tá tudo bem, só quer ficar em casa deitada. A mãe dela falou que foi depois de uma briga que ela teve com o ex-marido que foi embora para os Estados Unidos. Beleza, mas isso aqui não tem nada a ver com causa, tá? Esse aqui é a descrição do caso, por isso que a gente fez essa aula, porque ele é complexo. Beleza. Tem uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala sobre pessoas com resposta de congelamento. Percebe que eu não falo pessoas em depressão, que eu falo pessoas com resposta de congelamento? Porque uma das minhas grandes influências no mundo da terapia se chama Daniel Siegel, eu acabei de citar ele. E ele desenvolveu um campo de estudo chamado neurobiologia interpessoal. E dentro da neurobiologia interpessoal, a gente não patologiza o sistema nervoso. Aquilo que é natural, que é inato do nosso sistema nervoso, não é patologizado. Então, ele não fala de transtorno de ansiedade, de transtorno de depressão, de nada disso. Ele fala sobre o sistema nervoso e como o sistema nervoso funciona e como a gente pode mudar isso. Sem precisar prender a pessoa num rótulo diagnóstico. E, gente, ele é professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia, tá? O cara PhD, é um dos caras brabo, assim, o cara sabe muito. Beleza, tem um outro ponto importante para a gente falar sobre pessoas nessa resposta de congelamento. Essas pessoas estão em transe o tempo todo. Essas pessoas estão em downtime, que a gente chama de downtime, que é aquele transe interno. É a pessoa que está no mundo interno. É a pessoa que se desconecta do mundo externo e vai para o mundo interno. Quando eu ensino terapia, eu costumo falar para os meus alunos que a gente precisa estar na experiência primária e não na secundária. O que isso quer dizer? Experiência primária é quando os teus sentidos estão voltados para fora. Quando os teus sentidos estão voltados para fora, o teu diálogo interno reduz e você fica 100% presente com o seu cliente. Essa é uma forma de você ficar presente, inclusive. Coloca os teus sentidos externos para fora, observa o que está no ambiente, ouve o ambiente. Ó, o Yuri, hipnose gestual, tá falando, o Dan Siegel é realmente fora da curva, devia ser mais conhecido aqui no Brasil. A gente tá nessa luta aí, né, Yuri, trazer mais esse nome para cá, porque o cara é simplesmente genial. Inclusive, ele tem alguns livros em português, traduzidos em português, vale a pena procurar. O cara manja muito. Beleza, tava falando do transe, né? Se você tá com o seu cliente conversando e as coisas que ele te fala, você viaja na maionese, você vai para dentro buscar na sua biblioteca de técnicas, qual técnica que você vai utilizar, você está perdendo o que está acontecendo no momento presente. Você não está presente, você está perdendo todos os sinais que aquele sistema nervoso está te enviando. Começa por aí. Então, isso é experiência primária e experiência secundária. Experiência primária é quando você está presente, prestando atenção no externo. Experiência secundária é quando você está no seu diálogo interno, viajando na sua mente para qualquer outro lugar. Isso. Então, pessoas com resposta de congelamento, elas tendem a estar na experiência secundária. São aquelas pessoas que pensam muito, dialogam muito, se criticam muito por dentro e vivem pouco do lado de fora. E por que isso aqui é importante? Porque a gente precisa tirar a pessoa desse tipo de experiência se a gente quiser ter qualquer tipo de engajamento com ela. Principalmente numa terapia. Esse é o ponto que eu queria trazer, um dos principais. É o congelamento e esse downtime que as pessoas estão. Você precisa quebrar essas duas coisas se você quiser ter qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa, seja ele terapêutico, amizade, o que for. E aí, olha só, tem coisas que podem piorar. Eu já falei de uma, regressão à causa nesse tipo de caso é extremamente desaconselhável, porque a janela de tolerância tende a ser estreita e a pessoa, por tá nessa resposta de congelamento, ela já tem uma tendência muito maior de dissociar. Se ela dissocia no meio da terapia, retrauma certo. Inclusive, o mecanismo que faz o trauma acontecer é a dissociação. É quando o sistema nervoso não dá conta do que está acontecendo e ele entra nesse resposta de congelamento,
dissocia e é aí que o trauma surge. Pelo menos a maior parte dos traumas agudos. Então, a regressão à causa é extremamente desaconselhável. A pessoa ela tem que passar por um recondicionamento do sistema nervoso. Você tem que ajudar ela a se sentir segura de novo. E se manter assim. Antes de querer fazer qualquer tipo de abordagem expositiva. Tem outras maneiras. A gente pode trabalhar com o corpo, com estratégias muito mais somáticas. Tende a ser muito melhor, inclusive. Outra coisa, mindfulness. Que muito se fala, nossa, tem que fazer mindfulness. Nesse caso, pode ser pior. Por quê? Se a pessoa está na resposta de congelamento, se ela já está dissociando, ela já tem essa tendência, e você vai treinar mais passividade com ela, você vai estar reforçando o que o sistema nervoso dela já está fazendo, que está agravando o problema. Assim como hipnose clássica, aquela coisa de seguir instruções, sabe? Também pode acabar sendo um treinamento de passividade. Então, isso tende a não ser indicado nesse caso que a gente está falando aqui. Agora, qual que é a parte mais importante de todas para atender uma pessoa que está nessas condições? Ó, tem uma dúvida aqui, eu já vou ler. Quer dizer, eu vou abordar essa dúvida aqui antes de a gente entrar no outro conceito. Ó, o Max falou: existem vários tipos de depressão. Recentemente atendi uma mulher de 48 anos, ela me disse que tem sinapses da infância. O que que é sinapses? É flashback? Descobri que era apenas crenças e memórias alteradas ou falsas, e os sintomas eram recentes, ligados ao sistema nervoso. Como saber a experiência secundária e primária nesses casos? Já que na regressão teve outros. Cara, cara, tu pode reescrever essa dúvida em outras palavras, porque eu não, pra ser bem sincero, eu não entendi a tua dúvida, não. Enquanto isso, deixa eu continuar aqui. Uhum. Max, reescreve tua dúvida aí, por gentileza. Ou então eu te chamo depois que eu terminar o conteúdo aqui, beleza? Olha só. Qual que é o passo mais fundamental pra gente lidar com pessoas assim? Quem aí se arrisca? A coisa mais fundamental de todas, que se não tiver isso aqui, desiste, esquece. Bom, eu acho que a primeira coisa é fazer um rapport, é ela ter confiança em mim. Foi o que eu tentei fazer com ela lá. No finalzinho, ela já começou a se abrir. Mas tudo que eu aprendi sumiu de mim naquela hora. Nada dava certo. Falei, agora vamos eu e tu. Bravo, Joseísa. É exatamente isso. A parte mais fundamental de todas é o estabelecimento de rapport, o estabelecimento de um vínculo, de um relacionamento, de confiança, de segurança. Por quê? Não sei se tu lembra, num slide anterior eu falei que essas pessoas tendem a ter pouquíssimas quando tem alguma experiência relacional positiva. Então, a chance dela desconfiar de todo mundo, de achar que pessoas realmente, relacionamentos são perigosos, é enorme. Isso por conta de experiências de infância, tá? Um parênteses sobre isso, gente. Estou falando de experiências de infância, mas nem todas as experiências de infância são memórias declarativas. Nem todas essas experiências de infância são memórias que você pode recuperar numa regressão. Muitas delas são apenas memórias somáticas, que não têm conteúdo nenhum. Se você faz uma regressão, tem essa memória, a pessoa diz, tá tudo escuro, você fica forçando, você está criando uma memória falsa, que pode ser tóxica. Isso aqui precisa ser dito. Não é o assunto de hoje, mas precisa ficar aqui esse disclaimer. Beleza. Sim, estabelecer vínculo, confiança. E isso pode demorar. Isso pode demorar uma, duas, três, cinco, sete sessões só para fazer isso. A gente tem uma mentalidade dentro do mundo da hipnose, da hipnoterapia, da PNL, da terapia super breve. Uma sessão, duas sessões, três sessões, cinco sessões, é uma coisa super breve. Só que, gente, anota isso aqui. Terapia breve não é terapia apressada. Não é terapia apressada. Então, olha só, sem rapport, nenhuma terapia acontece, mas essa principalmente não vai acontecer de forma alguma. Mas a pessoa precisa confiar em ti. Ela precisa criar esse senso de segurança e isso pode demorar mais do que você gostaria. Mas se você realmente quer ajudar essa pessoa, é assim que você vai fazer. Mas calma que alguns conselhos que eu poderia te dar que podem facilitar e acelerar isso. Tá? A gente já está chegando ali.
Então, uma coisa que acontece, gente, na, nesse tipo de adaptação do sistema nervoso é que a pessoa tende a se isolar. A resposta de sobrevivência dela, que ela aprendeu lá na infância, é de se isolar. Só que se isolar faz com que receptores no nosso cérebro, receptores para os nossos opioides endógenos, os nossos hormônios e neurotransmissores que fazem a gente se sentir bem, eles acabam reduzindo em quantidade. Então, pessoas que se isolam reduzem a quantidade desses receptores. E por isso é que elas têm menos desses neurotransmissores e hormônios percorrendo as sinapses. Elas têm menos receptores. Só que quando você consegue gerar experiências sociais, relacionais positivas e tu consegue estimular e a pessoa começa a voltar a se conectar, se sentir segura com outras pessoas, ela tende a aumentar esses receptores desses opioides endógenos. Então, olha só que doido, porque neuroplasticidade não acontece só através de técnicas terapêuticas. Mas quando a pessoa começa a se conectar, volta a se relacionar, ela aumenta a quantidade desses receptores. E quando ela aumenta essa quantidade de receptores, ela aumenta a abundância desses neurotransmissores, desses químicos, e vai melhorar a qualidade de vida dela no longo prazo. Isso sem ela precisar fazer uma terapia. Se ela conseguir fazer isso sozinha, ela consegue mudar. O problema é que ela não quer fazer isso. Tá. Então vamos falar sobre como que a gente faz para quebrar esse estado dorsal e ativar o simpático. Porque sem isso não tem conversa, sem isso não tem nada. Primeira coisa, engajar com o corpo. Porque pessoas com resposta de congelamento, pessoas com essa ativação dorsal do nervo vago, elas desengajam do corpo. Elas dissociam, elas tendem a se distanciar dos sentimentos, tendem a se distanciar do próprio corpo. Então, movimento. Só que tem que ser movimento leve. Principalmente dependendo de como a pessoa tá, porque resposta de congelamento não é 0 ou 1, não é sim ou não, é uma escala, é um espectro. Esse caso que a Joseísa trouxe parece ser um caso gravíssimo, a pessoa está no extremo. Então, com pessoas que estão nessas respostas mais extremas, nesses distanciamentos e dissociações mais extremas, a gente vai começar devagarinho, batendo a palma da mão na perna, bem devagarinho. Bater um pé no chão, um depois do outro, como se estivesse marchando, sabe? São movimentos pequenos, mas quando a gente gera movimento, a gente vai gerar estimulação do simpático. E a gente vai começar a tirar a pessoa desse torpor que ela tá. Depois disso, você pode ir aumentando gradativamente os movimentos, como levantar da cadeira, caminhar pelo consultório, pelo escritório, devagarinho, bem devagarinho. Me- Mexer os braços, chacoalhar os braços. A gente só tem que ter cuidado, porque se a pessoa está numa resposta extrema, mo- movimentos muito bruscos podem sobrecarregar ela e colocar ela mais fundo ainda nesse estado. Por isso que eu falo, bate as palmas nas perninhas, na coxa, bate os pezinhos no chão, levanta, caminha devagarinho, depois de repente até pode aumentar a velocidade. Tudo isso para trazer ela de volta pro corpo, conectá-la de volta com o corpo, ativar o nervo simpático, o ramo simpático, injetar energia no corpo, porque assim você quebra o torpor dela e aí fica mais fácil de se conectar. Fica mais fácil de você gerar um relacionamento. Além de já ir treinando o sistema nervoso dela. Você pode passar isso como tarefa, inclusive. Fulaninha, olha, mostra a escada polivagal para ela e mostra, olha, fulaninha, é o seguinte, começa a anotar que tipo de coisa acontece que te coloca nesse tipo de estado, para você começar a pegar os gatilhos. E ensina para ela pequenos movimentos que ela pode fazer para retomar a ação. E assim, pouco a pouco, em casa, ela vai treinando e trazendo o sistema nervoso de volta. Percebe? Outra coisa que a gente pode fazer são as técnicas de grounding, de aterramento. Na TCC e na DBT eles falam bastante disso. De, sei lá, 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode ouvir, 3 coisas que você pode tocar, 2 coisas que você pode sentir o cheiro, 1 coisa que você pode sentir o gosto. Por quê? A gente está pegando os nossos sentidos externos, que captam o mundo externo, e engajando eles no presente. Você não precisa fazer mindfulness, você precisa fazer as perguntas que a pessoa só pode responder se ela estiver presente. Quantos itens vermelhos tem na sala agora?
Ela não tem como responder isso se ela não se obrigar a ficar presente e procurar no mundo externo, engajar os sentidos com a realidade. Lembra que ela costuma ficar muito no mundo da lua? Engajar os sentidos para fora. Essa é uma forma da gente fazer isso. Grounding, técnicas de grounding. Exercício físico. A Raquel tá aqui. Uma outra coisa que é muito boa, principalmente para pessoas com esse tipo de adaptação, é arte marcial mesmo. Mas depois que ela já começa quando isso não for uma sobrecarga para ela, porque treinamento de arte marcial tende a consumir muita energia e pode sobrecarregar. Depois que ela já treina um pouquinho, que ela já tá ficando mais espertinha, treinamento de arte marcial tende a ser muito bom. Ah, beleza, Raquel, que massa. Então, só depois que a gente quebra essas duas respostas, de tirar ela do mundo interno e quebrar o torpor, é que aí a gente pode conversar sobre qualquer coisa. Aí a gente pode começar a se conectar de verdade. E isso é treino, porque ela passou. Ela tem 28 anos, né, Joseisa? Ela tem. Provavelmente ela treina essa resposta de congelamento há uns 25, 26. Um pouquinho menos, talvez. vinte e Então, oito anos. então. Há quantos anos tu acha? Quantas décadas que ela está treinando? O sistema nervoso dela está treinando esse tipo de resposta que ela está apresentando. Então a gente tem que ir É com calma. complicado, Exato, muito complicado mesmo. exato. Porque foi o que eu Inclusive. falei para ela. Tenta fazer as coisas de pouquinho. Ela fala, mas tudo que eu. No final, ela começou a se abrir. Tudo que eu começo, eu desisto. Falei, não tem Uhum, importância, mas começa. uhum. Começa. Um dia você faz uma coisinha, se não der certo, para, depois no outro dia você começa de novo. Aí no finalzinho ela prometeu para mim que já iria de novo essa semana de novo lá. Tô crendo que ela Fantástico. vá. Fantástico, Joseisa. Então, joga no lixo toda a pressa que você possa ter nesse caso, ok? Vai devagarinho. É o que você pode fazer. Inclusive, se tu conseguir ganhar a confiança dela e realmente se conectar, isso já é a terapia. Para ela, isso já é a terapia.